O Indesistível, imagine morar assim em um lugar onde a justiça é cuidadosamente equilibrada entre misericórdia e em verdade. Que bênção! Onde cidades inteiras são designadas para proteger vidas inocentes. E cada decisão carrega o peso de uma sociedade orientada para o bem comum. Bem-vindo ao capítulo 19 de Deuteronômio, um texto assim fundamental para a compreensão da justiça bíblica. E nós vamos descobrir juntos o que cidades de refúgios, os limites territoriais, a integridade dos testemunhos têm a nos ensinar hoje. Então prepare-se para verdades atemporais. E as suas práticas são assim um convite para aplicar princípios em nossa vida. E aí, me conta, tá pronto? Pronto? Tô errando tudo hoje, né? Para começar essa jornada? Então eu te peço para começar dando o seu like. E ao final eu vou te lembrar para você compartilhar com alguém que você ama. Vamos começar a nossa leitura? Então simbora. Bom, capítulo 19 de Deuteronômio. Bom, quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra Ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades, nas suas casas, separarem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para dela tomarem posse. Dividam a terra em 3 partes. Vou explicar depois o que significa isso, tá? Em 3 partes que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança. E escolha uma cidade que seja de fácil acesso, para que o homicida possa chegar lá com segurança. Estes são os casos em que o homicida, ao correr para as cidades de refúgio, terá a vida salva. Isso vale para aqueles que, sem intenção e sem ódio premeditado, mataram o seu próximo. Por exemplo, o homem vai com o próximo às matas cortar lenha e, ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado salta do cabo e atinge o seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança. Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo. Portanto, não deixem de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por Ele, então vocês terão que separar mais 3 cidades de refúgio, além dessas 3, ou seja, total de 6, né? Eu já fiz um short sobre isso, muito interessante. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar para vocês lembrarem sobre isso também, tá? Desta maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injusto. Mas se alguém odiar o seu próximo e por meio de uma emboscada atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade onde aconteceu o crime mandarão buscar o assassino e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fiquem com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente, para que tudo corra bem entre vocês. Não mudem os marcos da divisa da propriedade do seu próximo, que seus antepassados colocam na sua herança, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para tomarem posse dela. Me veio outra coisa também de limites na mente, eu vou falar com vocês. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só. E isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Muita atenção a isso. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho, afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes, juízes, que estiverem exercendo as respectivas funções. Perdão, me perdi? As respectivas funções naquele dia diante do Senhor.
Os juízes farão um cuidadoso interrogatório, e se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para seu irmão. Fazendo assim, vocês eliminam o mal no meio de vocês. Então, os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão esta coisa horrível no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É isso aí, entendeu? Então, nós lemos aqui que Deuteronômio 19 trata por 3 grandes temas, né? Primeiro, a cidade de refúgio, que a gente já tinha lido em Levítico, já fiz um vídeo. E agora Deus nos orienta a estabelecer cidades para aquelas pessoas que mataram sem intenção possam se refugiar, né? Até serem julgadas e ficarem em paz e segurança. Então essa é uma lembrança para marcar na memória o que precisa ser feito. E quando a gente leu aqui, né, que Deus mandou dividir em 3 partes, aqui, ó, é porque a distância deveria ser a mesma de uma cidade para outra e não ter nenhum tipo de obstáculo no caminho, para que o homicida involuntário, somente este, tá? Que estava recebendo a misericórdia do Senhor, ele não precisasse passar por adversidades no caminho, como de repente ter que subir uma montanha, descer um vale, atravessar um rio, etc. Além do que era necessário ter uma boa sinalização quando tivesse qualquer encruzilhada, para não deixar dúvidas, para onde eu vou? O segundo grande assunto são os limites territoriais, que enquanto eu estava lendo, sabe, me chamou a atenção para 2 extremos. O texto reforça os marcos estabelecidos na terra, que vai ser recebida por herança, sendo assim um princípio de respeito e de justiça. Mas podemos também perceber como limites espirituais no corpo de Cristo. Porque é preciso respeitar ministérios que Deus levanta. Porque Deus levanta pessoas diferentes para ministérios diferentes. Então não queira se meter no ministério do outro. Respeite os limites. Porque cada um de nós tem uma função específica no reino de Deus. E todos nós somos muito importantes para Ele. O apóstolo Paulo, me lembro que ele falou para os crentes lá na cidade de Éfeso, que Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, ou seja, cada um tem um dom específico, uma habilidade específica. Então não se meta, não sinta ciúmes dos seus irmãos. E o terceiro assunto são os testemunhos, gente, que isso é muito importante. É destacado aqui a importância dos testemunhos verdadeiros, porque os falsos testemunhos, eles eram assim condenados, e o princípio de olho por olho, dente por dente, é reafirmado para garantir a justiça proporcional. Ou seja, a punição pelo falso testemunho era a mesma do crime em si. E aí tem muita gente que acha que a lei de Deus é pesada. Nossa, que absurdo. Isso já era, está ultrapassado. Mas essa mesma gente não se toca que Yeshua, né, que Jesus foi muito mais radical do que o Eterno de Israel, Deus Pai. Por exemplo, nós vimos que quando tinha adultério só poderia ser confirmado se pegasse os participantes no ato sexual, né, em si. Mas, quando Jesus estava lá no Monte das Bem-aventuranças, né, ensinando o povo, né, ali perto do Mar da Galileia, ele disse que bastava olhar para uma mulher com desejo para poder já estar adulterando com ela. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? Está lá escrito em Mateus 25. Mateus 5, perdão. Eu não me lembro exatamente o versículo, mas vá lá, leia, reflita sobre isso. Agora vamos pensar que lições a gente pode extrair desse capítulo para a gente poder aplicar em nossas vidas.
nossa vida. A gente viu que cidades de refúgio valorizam tanto a vida humana quanto o julgamento justo, porque a misericórdia e a justiça de Deus, elas caminham juntas. Outra coisa é respeitar o limite, né, das propriedades, que faz parte assim, do cuidado mútuo e da ordem social, assim como os limites espirituais, porque essa é uma responsabilidade individual. Que mais? A gente viu também, a gente pode falar sobre o cuidado com a verdade. Deus condena a mentira e a falsa condenação, mostrando que para ele a verdade é fundamental. Por isso que existem tantas repetições na Bíblia. Olha aqui esse capítulo inteiro de Deuteronômio, né? E todo o livro de Deuteronômio. Moisés está discursando para o povo lembrar, para deixar registrado na memória, na mente, na alma, no coração deles, o que já foi visto, para que eles possam entrar na terra prometida com todas essas instruções do Senhor e não pequem, e não errem, porque eles foram separados para ser um povo santo. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, a gente vai ver o quanto eles erraram, o quanto eles se afastaram de Deus. Outra coisa que a gente pode ver aqui, que muitas pessoas também acham estranho, é o princípio, né, do olho por olho, dente por dente, etc. Mas isso era exatamente para impedir, sabe, erros, né? Porque você ia pensar duas vezes antes de dar o seu falso testemunho. Porque era assim uma defesa do equilíbrio na aplicação da lei. Isso significa justiça proporcional, muito diferente do que a gente está vendo acontecer aqui no nosso país, né? Onde a justiça passou a ser política. Você não está do nosso lado, você está fora. Então, justiça para nós e injustiça para vocês. E aí? Que reflexões a gente pode fazer desse capítulo para a gente extrair insights? O que a cidade de refúgio te ensina sobre a graça e justiça nos relacionamentos de hoje? Pensa e... Como é que você pode promover a justiça e a verdade no seu dia a dia? Em que situações você tem deixado de respeitar os limites estabelecidos por Deus em sua própria vida, para respeitar o que dizem os homens e as suas interpretações da lei de Deus? Pensa sobre isso, pensa, vai valer a pena chegar ao entendimento. E aí, vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, quando podemos conhecer mais um pouco sobre o Senhor, sobre o seu caráter, da sua justiça, sua misericórdia, Pai. O seu pensamento para aqueles que não agiram com maldade, mas com sinceridade no coração. E mesmo assim aconteceu alguma coisa que os levaram a caminhos difíceis. E eles precisaram enfrentar problemas na vida e ter que fugir para encontrar paz e segurança até o momento de chegar à sua justiça na vida deles. Obrigada, Pai, por pensar tudo, incluindo os mínimos detalhes e se antecipando às situações que podem acontecer para que a gente possa se prevenir. Oh, Deus. Ai, Jesus, obrigada, meu Pai. Eu te entrego o Brasil em tuas mãos, Pai. Porque aqui nós perdemos o controle, nós não temos mais justiça. E quem precisa recorrer à última instância não tem mais a quem buscar, porque a alta corte rasgou a nossa Constituição e faz o que bem entende, Pai. A verdade é que o povo está amedrontado, não sabe para onde correr, e o que a gente está vendo que a única solução viável
São as pessoas que estão deixando o país para não serem presas por crimes políticos. Ajuda-nos, Pai. Esse é o nosso pedido hoje. E nós oramos e te agradecemos e bendizemos o teu nome. E eu oro em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí, amado, amada. Então, ó, se você gostou, não deixou seu like ainda, por favor, deixa o seu like, porque aí o YouTube vai entender que foi um vídeo legal e vai compartilhar com outras pessoas. E eu te peço para compartilhar. Sabe aquela pessoa que veio na sua mente na hora que você estava assistindo esse vídeo? Manda para ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar grata. Grato, porque você se lembrou dele ou dela. Beijo, amanhã tem mais. Te espero. Fui, tchau.